Que delícia estar de volta, gente. Eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Em janeiro eu fiquei com saudade. Mas que bom que nós voltamos e que bom que você veio. Eu tenho certeza, num dia em que temos um clássico no Mineirão, o trânsito às vezes fica complicado. E também muita gente aí voltando das férias e organizando as coisas ainda no trabalho, na escola. Então, as coisas ficam um pouco assim desajustadas. Mas que coisa boa. O temor, a sede, a busca, falou mais alto no seu coração. E o Senhor não dispensa de mãos vazias, os sedentos, os famintos. Nós estamos com a nossa fome reunida nessa noite, amém? A nós que estamos aqui no templo da Igreja Batista da Lagoinha e a você que está nos acompanhando pela rede super de televisão ou pela internet, pessoas do outro lado do mundo, que Deus abençoe vocês e fale poderosamente com cada uma de nós, inclusive comigo, nessa noite. Amém? Pessoal, nós estamos vivendo um tempo difícil. Todo tempo você liga a televisão, você vê uma notícia ruim. É ou não é? Você vê alguma coisa, uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Notícia boa ninguém conta. Mas notícia ruim, ó. Tem os telejornais que só conta a tragédia. Só conta notícia ruim, bafão, fofoca, problema, casos de família. Porque má notícia parece que alastra. Boa notícia chega de jegue. Má notícia vem a jato. Não é assim? E, às vezes, a gente fica exposta às más notícias. A gente liga o jornal, a gente olha a economia, a gente vê a aposentadoria, a gente vê o escândalo, a gente vê quem foi preso, a gente viu que não foi preso, a gente não está resolvendo os nossos problemas aqui no Brasil, mas está todo mundo preocupado com os Estados Unidos. Acho uma graça, gente. Acho uma graça, todo mundo acha. Eu penso que o Trump, que o fulano, que o Barack Obama... Gente, nós não estamos dando conta nem do nosso país tupiniquim. Mas a gente está todo mundo querendo opinar na história alheia, né? Todo mundo bem entendido, bem sabido mesmo, né? E às vezes nós somos tão abalados pelas notícias que nós recebemos. E eu confesso a vocês que eu tento me expor o mínimo possível. Chegou num ponto que eu estava ficando tão estressada com as notícias que eu recebia, pelos telejornais, e até conversando com pessoas. Vocês já viram que às vezes chega alguém no você e fala assim, ficou sabendo? Não. Aí vem chumbo grosso. Só conta a tragédia. Gente, isso é contagioso, porque você escuta a tragédia de um, daqui a pouco você está passando para frente. Estou falando de fofoca, não. Estou falando de... Você ficou sabendo? Você está informado sobre esse assunto? Você sabe que agora se aposenta só quando você morrer? Tipo assim, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui, gente. Mas, às vezes, uma informação te detona. Fofoca nem fala, né? Nem diga. Mas nós vamos sendo atingidos por essas notícias. E contaminados. Tem uma pesquisa recente aí que falou que a cada 3 pessoas no mundo estão desenvolvendo, a cada 3 pessoas, uma pessoa está desenvolvendo ansiedade. Ansiedade. E a pessoa começa a sentir taquicardia, e a pessoa começa a pensar que vai morrer, e a pessoa começa a sentir sudorese, e eu estou falando de cadeira. Eu estava vivendo uma situação, e quando chegava à noite, gente, começava a escurecer, meu coração começava a disparar. Não era uma coisa assim, acontecia no meu corpo. O meu coração começava a disparar, eu começava a suar, e só pensava em tragédia. Cadê o Miguel não chegou. Ele falou 10 minutos que ia chegar, já passou 15, ele não chegou. Cadê o Arthur? E cadê a Clara, que até agora não chegou? E a gente começa a pensar, e aí os pensamentos mais horríveis vêm nos nossos pensamentos. Tragédia, assassinato, estupro, vem tudo isso na sua cabeça. E aí, quanto mais essas ideias vêm na sua cabeça, você começa a pensar, você tem uma sensação de morte. As crises de ansiedade são o bercinho para a síndrome do pânico. Elas preparam a próxima fase
Síndrome do pânico. E por que a gente está sofrendo com esse tipo de coisa? Por que nós estamos sofrendo com crises de ansiedade? Por que nós estamos sofrendo com síndrome do pânico? Porque essas disfunções estão tomando conta da gente? Porque a gente está dando ouvidos para este século. A gente está se conformando, entrando na forma. Nós somos exatamente iguais a todo mundo no mundo. Você para na fila, eu já dei esse exemplo aqui. Você para na fila, você fala, porque fila enorme, nesse Brasil não tem jeito, não, isso não muda, não. Ah, vamos queimar a Dilma, vamos queimar o Lula, viva Sérgio Moro. E aí, aí no instantinho você arruma uma cambada. É isso mesmo! Aí você está na fila e fala assim, ô Senhor, bendito seja Deus, o Senhor está no controle de tudo. Estou aqui nessa fila, Senhor, falar do teu amor. O povo já começa a olhar para você assim. Com aquela cara assim, Pirou, olha lá, a dona pirou. Coitada. Crente. Os crentes são meio pancada. Mas o Senhor está nos chamando para isso. Porque se nós não transformarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente na verdade de Deus, a mentira do mundo vai nos engolir. Vai nos intimidar, vai nos adoecer. Aí eu senti esse negócio um dia, senti 2 dias, senti 3 dias. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí eu pensei, e aí é como se fosse o Espírito Santo, lá no fundinho dos escombros. Falasse assim, se você morrer, para onde você vai? É mesmo, hein, Jesus? Se eu morrer, para onde que eu vou? Se eu morrer, o negócio fica bom, que Jesus volta para mim antes. Mas ninguém quer morrer, né? Entenderam? Entenderam? A gente pensa assim, nossa, quando eu morrer, minha dor vai acabar. Minhas preocupações. Não estou falando para ninguém praticar suicídio, não, gente, pelo amor de Deus. Entenda. Entenda. Nós estamos aqui cumprindo o plano de Deus, e eu quero cumprir o plano de Deus até o fim. Mas se Ele me chamar, por que eu vou temer? Se Ele me chamar, Ele vai cuidar de tudo. Se Ele me chamar de volta para casa, se Ele me pôr para dormir na presença dEle, Ele vai cuidar dos meus 4 filhos, Ele vai cuidar do meu marido, Ele vai cuidar de tudo. Então, por que eu estava com medo de morrer? O Espírito Santo falou, se você morrer, para onde que você vai? Eu falei, Senhor, não é pelo meu merecimento, mas pela Tua graça, eu vou para o Senhor. Eu sou do Senhor, vim do Senhor, e vou voltar para o Senhor, porque o Senhor me alcançou na jornada. Então, reage. Então, reage. Aí eu falei, João, chamei o João, falei, João, não estou bem. Ele, o que foi? Eu falei, estou sentindo uns negócios esquisitos. Ele falou, o que você está sentindo? E eu descrevi para ele, ele falou, liga para a Paulinha, que é uma médica amiga. E eu liguei para a Paulinha, e a Paulinha falou, Helena, você está com todos os sintomas, você está tendo uma crise de ansiedade. Escuta, você está tendo más notícias esses dias? Aham. E a Paulinha ali me aconselhou, me instruiu e tudo. E meu irmão, acima de mim, o Alexandre, é meu conselheiro. O Alexandre é meu pastor. É a ele que eu presto contas muitas vezes, é a ele que eu peço conselho. Ele trabalha como conselheiro. O mestrado dele foi em aconselhamento pastoral. Então, ele é o cara do conselho. E eu fui conversando com o Chan sobre isso. O Chan falou assim, Leninha, demite todos os programas de TV que te enchem de angústia. Seja filme, às vezes a gente vai assistir um filme, é tão legal, mas aí corta a goela de um, espirra sangue do outro, não é assim? E você pensa que isso não te afeta, mentira do diabo, isso te afeta. Vai te afetando aos pouquinhos, ao pouquinho, ao pouquinho, ao pouquinho, e você não percebe. Quando você vê, é igual aquela história do sapo cozido numa panela. Você põe o sapo ali na água fresquinha, ele vai ficando ali à vontade, a panela vai subindo a temperatura, ele vai se adaptando a temperatura, mas quando ele percebe que ele não consegue mais se adaptar à temperatura e quer pular fora da panela, ele gastou tanta energia se adaptando às mudanças de temperatura que ele não tem mais força de sair fora. O que está enchendo a nossa cabeça, o nosso coração, mulheres? Será que nós estamos nos alimentando de más notícias ou nós estamos nos lembrando todos os dias, trazendo à memória o que nos pode dar esperança e abastecendo na adoração e na palavra de Deus?
Se vocês querem experimentar, diz o apóstolo Paulo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês não podem entrar na forma do mundo, vocês não têm que ser igual a todo mundo, que fala de coisas ruins, que fala de más notícias, que reclama. Quanto mais a gente reclama, a gente vai ficando mais pesado, mais desanimado, mais angustiado. É ou não é? Então a gente tem que lutar contra isso, mas nas nossas forças a gente não consegue. Então começa pelas nossas escolhas. Escolha a verdade de Deus, ao invés da mentira bem contada por Satanás. E eu me desconectei, gente. Eu amo cinema, gosto muito de cinema, gosto de assistir filmes. E aí a gente entrou no Netflix, aí o João, eu no auge dessa crise. Entramos no Netflix, aí o João, vamos assistir um filme para você relaxar, Helena. Homem, outra cabeça. Duro de Matar. Duro de Matar, na primeira goela que rolou, eu... Ai, meu Deus! Virei a cadeira giratória, eu estava virada, o João no sofá e eu na cadeira que gira. Aí, quando apareceu, o outro foi degolado, ai, meu Deus, virei a cadeira para cá. João, eu não posso ver isso não, João. Já comecei a chorar. O João, ai, meu Deus, tá bom, meu bem, tá bom. Presta atenção. Período de férias, às vezes a gente baixa a guarda, né? Os filhos estão em casa, aquela correria, aquela balbúrdia. E eles querem assistir 1000 coisas, você entra na roda. O Brasil está passando por transformações, você quer informação, aí você entra na roda. Mas o seu devocional continua sendo curtinho. Você vai lá, faz a sua oração, rapidamente, cumpre os seus votos, o seu papel, e depois você passa 10 minutos na presença de Deus, você passa meia hora na presença de Deus e outras 23 horas e meia. Dessas 23 horas e meia, vamos supor que você dorme 8 aí. 8. 14 horas e meia. Acertei, professor de matemática? 14 e meia? 13? Ô, meu bem, eu sou míope. Alguém me... 24, 15 e meia. 15 e meia? 15 e meia. 15 horas e meia, você fica abastecendo sua alma. Com conversa fiada, com aqueles filmes que não edifica, com as notícias. Aí, sai do Jornal da Band, vai para o Jornal do SBT, vai para o Jornal... As mesmas notícias. E você vai... Quando acaba, você fala, Brasil tem jeito, não. É ou não é? Vamos na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram
todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Vamos até o verso 34. Nós já conhecemos essa história, nós já ouvimos tanto. Eu conheço uma pessoa muito querida, eu acho que são os pais da Márcia Rezende, se eu não estou enganada, alguém ligado a ela, que tinha 2 canarinhos, 2 passarinhos, se chamava Paulo e Silas. Eu acho o máximo o nome, né? Todo mundo em cadeias, mas cantando. E eu fico pensando, né? Vocês estão rindo, né? Todo mundo agora vai comprar 2 passarinhos por o nome de Paulo e Silas, né? Caso de crente é outra coisa. Mas aí, a gente conhece esse testemunho, mas até que ponto essa palavra, esse testemunho, tem transformado a nossa vida? A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela cura, ela liberta, ela transforma a mentalidade, ela muda uma família, ela tem poder, mas ela precisa ser colocada em prática. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não nutrir a sua fé com a palavra de Deus, a gente vai sucumbir, a gente vai desenvolver tudo quanto é transtorno emocional, porque o nosso adversário não está brincando de ser diabo. E como ele foi despojado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o Senhor, ele usa as armas que ele encontra em nós. A falta de vigilância, a distração, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Ele usa o que a gente disponibiliza para ele. Às vezes a gente fala: é o diabo. Não é o diabo, não, é a sua carne, é a sua cobiça. Porque nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Mas quando a gente pensa assim nesse versículo, somos tentados conforme a cobiça, a gente logo pensa no pecado cabeludo, né? A gente pensa em adultério, a gente pensa em roubo, a gente pensa em assassinato, não é? Não. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. E com as coisas pequenininhas a gente se distrai. E quando a gente vê, a gente está raquítico, espiritualmente, pesado, aflito, angustiado, pedindo pelo amor de Deus: pastor, põe a mão na minha cabeça para eu ser liberto. Vera, ora por mim. Vasti, ora por mim. Madalena, ora por mim, porque eu estou aguentando. Gente, é claro, nós precisamos de companheiras de oração. É maravilhoso quando a gente tem, sabe? Se junta com outra mulher. Marcília foi orar para mim ali, comigo ali, antes de começar o culto. Oh, maravilha! A gente já sai esquentadinho já. A mão de nós duas colou uma na outra. Nossa, que calor, isso é fogo. Bom demais. Mas a gente tem que prestar atenção na nossa atitude. Porque a fé gera uma nova atitude. Novas escolhas. E aí a gente olha para esses 2 homens. Olha a situação. Eles tentaram ir pregar num lugar, depois você lê o capítulo todo. Eles tentaram ir para um lugar e o Espírito Santo falou: não é aqui. Tentaram ir para outro, o Espírito Santo: aqui também não. Para onde que nós vamos? Vamos para tal lugar. Chegou lá, abriu-se as portas para eles então estarem em Macedônia, em Filipos. Aí chega lá, uma jovem vem gritando atrás dele: esses são servos do Deus Altíssimo. Ela falou mentira, gente? A gente tem que prestar muita atenção no que as pessoas nos dizem, porque às vezes parece que elas estão te elogiando, elas estão colocando seu coração à prova. Elas estão te envaidecendo.
Elas estão fazendo você acreditar que você é, que você não é. Que você é autossuficiente, que você pode fazer as coisas sem Deus, que Deus é um estepe. Que eu sou profeta de Deus. De quem? De Deus. De quem? De Deus. Então você não precisa ficar falando, não. O Senhor vai te apresentar como profeta dele. Mas, gente, a vaidade é o negócio mais fácil de entrar no nosso coração. Aí chega alguém, às vezes você pensa assim, alguém vai te sabotar, alguém vai te angustiar. Nem sempre. Sempre chega, às vezes, um da boca do diabo, você já logo identifica. Não é? Vem com uma palavra de morte, você logo identifica. Ai, meu Deus, essa palavra não é de Deus, não. Não é? Chega e fala, minha filha, ah, não, pelo amor de Deus, minha filha, você é muito desanimada, você é muito abatida, você engordou? Você fala demais, você ri alto demais, sei lá o que eles falam com você. Ah, eu achava que você era podre, metida. Às vezes vem uma pessoa que te enfia uma faca assim com a palavra. Eu acho que você não é muito espiritual, não. Porque, sabe, espiritual é quem fica, sabe? Mas às vezes vem alguém com uma palavra boa. Nossa, você é tão linda. Você é tão bonito, você é tão forte. Tira uma foto comigo. Arreda. Ô, gente, aqui no feminino nós vamos acabar com isso, tá? Eu não preciso tirar foto com vocês. Não sou pop gospel, não sou famosinha. Tudo que vocês vêem derramando de mim é Deus. Eu estou no caminho igual vocês, buscando a mesma coisa que vocês. Tá bom? É maravilhoso quando a gente está junto. É uma delícia a gente andar no meio de vocês. Dar um abraço aqui, outro abraço acolá. Mas se o povo fica, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto. Para você é uma, para mim são 100. Coisa cansativa. Nossa, Helena, mas você tem que servir. Serviço é dar o que você precisa, não o que você quer. E definitivamente, no tempo que a gente está vivendo, a gente não precisa de dar comidinha para o espírito de idolatria que está por aí. Tá? Seus olhos sejam colocados em Deus. Ele é a fonte. É dele que vem a vida, é dele que vem renovo, é dele que vem conserto. Oh, Helena, mas é admiração, Helena. Você me abençoa tanto. Oh, minha linda, glória a Deus. Obrigado pela sua palavra de encorajamento. Já valeu. Glória a Deus, que bênção que Deus está me usando apesar de... Mas deixa eu te falar, o zelador te abençoa. A galera lá do som, eu não teria voz nem imagem para o mundo todo se não fosse eles, o pessoal da câmera. Mas vocês não tiram foto com eles. Né? Então vamos parar com esse papinho furado, porque eu te admiro. Você me abençoa. Aí alguém agora comigo, aí, eis que te digo, tem alguém agora no meio falando assim, nossa, que metida, eu nem queria tirar foto com ela. Ou então tem alguém falando assim, nossa, que decepção. Está vendo como é que o seu afeto é doente? Eu não querer satisfazer o seu desejo me torna uma decepção. É um afeto doente. E afeto doente se chama idolatria. A mesma multidão que exalta, e a gente já viu isso aí fora com muitos ministros. Hoje a multidão está gritando, fulano, linda! Vontade de dar uns bifas numas mulheres que ficam histéricas com homem casado. O ministro é casado, bem casado, as mulheres ficam... Vontade de pôr a mão na cabeça e falar, sai de 100 em 100, para não embolar na porta. Mas o mesmo que está gritando hoje, lindo, maravilhoso, te amo, você me abençoa. Amanhã o ministro tropeça. Tropeça na palavra. Foi equivocado. Deu uma nota, porque ele é gente igual a todo mundo. Quem não dá uma nota? Eu dou, sou a rainha da nota. A gente pisa na bola, aí todo mundo, nossa, misericórdia. Idolatria, afeto doente, afeto torto. Porque quem gosta, quem ama, quem é amigo, releva, perdoa, dá o benefício da dúvida. Não vai acreditando em tudo que é fofoca que escuta. Fecha aspas, gente. Minhas aspas são gigantes. Essa mulher vinha atrás gritando, ai, os homens de Deus, olha os homens de Deus. E Paulo, ó, homem de Deus mesmo, sacou qual que era, o capiroto que estava nela. Já virou para trás e já
bloqueou. Paulo irritou-se, não porque a jovem estava dizendo a verdade, mas porque ela era vista como a fonte da verdade. E a fonte da verdade é Deus. Não interessa o que os homens estão dizendo sobre você, mas o que Deus está dizendo sobre você. Não interessa o que o mundo pensa a seu respeito, mas o que o céu pensa a seu respeito. A sua vida é coerente com o que a Bíblia ensina. As pessoas veem Deus em você. Ou a gente está ficando muito popular para o mundo, mas ineficazes. Não se engane pelos elogios. Quando alguém vier colocar em você um elogio, reconheça. Você não precisa nem de falar, mas reconheça internamente. Veio de Deus e é para Deus. Eu não vou reter nada aqui comigo, é para Deus. Deixa passar direto. Não retém nada não. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhas. E Deus nos usa não é por causa de quem nós somos, mas por quem Ele é. Gracioso, misericordioso, fiel. E Ele quer fluir através de cada uma de vocês. Ele não quer fluir só na Helena não, só na Madalena não. Ele quer fluir em cada uma. Você está viva? Quem está morto aí? Graças a Deus, todo mundo vivo. Se você está viva, é porque Deus ainda tem algo para fazer em você e através de você. Se aproxima, chega junto, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Mas aí, por causa de fazer a coisa certa, eles foram caluniados. No verso 20 e 21, olha a acusação que estava sobre Paulo e Silas. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Essas acusações eram tão falsas como as que foram feitas contra Jesus. Depois contra Estevão. Aqueles que desejam impedir a verdade de Deus são sempre inescrupulosos, mentirosos quanto ao que dizem. Paulo e Silas jamais pregaram algo sobre os costumes e as leis romanas. Eles não estavam ali pregando contra a lei romana, eles estavam anunciando Jesus, anunciando libertação. E você pode ter certeza, toda vez que você falar a verdade, você vai incomodar. E os mentirosos vão se levantar. Não temas, continue falando a verdade. Não é a sua opinião, é a palavra de Deus. A nossa opinião, gente, ela pode mudar, ela pode falhar. Eu já tinha tanta convicção que hoje eu mudei, tive um outro olhar. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é imutável, ela é verdadeira e ela é fiel. Então confie na palavra de Deus e continue elevando a verdade. Ao invés de falar mentira, eleva a verdade. Eu me lembro uma vez, gente, isso tem um poder tão grande, você assumir a atitude daquilo que você crê. Porque a atitude é a parte visível da nossa fé. O que você crê, eu não consigo ver, mas eu consigo ver o que você crê através da sua atitude. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você não tem uma atitude que derrama fé, as pessoas não vão ver. Por isso tem a música que a Ana fez diante do trono. Eu quero ver a tua fé em obras. Me mostre, por favor, onde estão os frutos e eu os comerei. Quero ver o seu amor tão cantado. Cantar amor é fácil. Falar que Jesus te ama é fácil. Viva o amor. Ame as pessoas. Deixa Jesus amar as pessoas através de você. Aí você vai ver o amor de Jesus. Quando eu era mais jovem, aqui na igreja já, casada, mãe de filhos, eu era muito oprimida pelo meu passado, pelas minhas angústias, pelos meus complexos. E a Renata Valadão? Ela me via quando ninguém me via. Ela não me via a aparência, ela via por trás da Helena rebelde, raivosa, invejosa. Ela via além. Porque Deus abriu os olhos dela, espirituais. E a Renata começou a me amar. Com atitude simples. A gente com 4 filhos pequenos, morando de aluguel,
às vezes tanta dificuldade. E chegava uma sacola de roupa, cheia de roupa, roupa seminova, gente. Sapatos bonitos, roupas bonitas, sempre com um bilhetinho carinhoso. E ela me proibia de contar isso. Se ela estiver vendo agora, ela vai falar, o que essa menina está falando isso? Mal sabia ela que não se tratava de roupas e sapatos, mas era uma atitude que derramava amor no meu coração seco. Cassiane uma vez também mandou uma sacola cheia. Chega a sacola da Cassiane, chega a sacola da Renata. E um dia eu estava em casa querendo prender o menino dentro do guarda-roupa. Né, Sofia? Sofia não senta nem aqui na frente. Eu falei, lá vem minha mãe passar vergonha em mim. E eu estava lá em casa assim, meu Deus, eu não vou dar conta de criar esses meninos, não, Deus. Meu Deus, por que o Senhor me deu 4 filhos? O Senhor tem fé em mim mesmo. E aí o telefone toca, eu atendo, e quem era do outro lado? A Renata. A Renata não sabia como estava meu coração, ela não sabia como é que estava o meu dia, mas o Espírito Santo falou através dela. E ela falou assim, Helena, é a Rê. Eu estranhei, porque a Renata não tinha frequência de ligar para mim. Oi, Rê, tudo bem? Ela, tudo bem. Aqui, só estou te ligando para dizer que vai ficar tudo bem. Eles crescem. Deixa eu te falar, Helena, foca nas coisas importantes. A Renata fala que nem lembra disso, mas eu nunca mais me esqueci. Foca nas coisas importantes. Tira os brinquedos da frente quando o João tiver para chegar. Mantenha as coisas mais ou menos arrumadas. Você tem que preocupar em manter limpo, mas arrumado, com 4 meninos, não vai ficar. Então, limpa uma vez só e esquece. Quando estiver chegando a hora do João chegar em casa, aí você manda a meninada catar os brinquedos. Mas deixa eles brincar, deixa eles espalhar brinquedo, é assim mesmo. Reserva um tempo para você, toma um banho, respira um pouco, relaxa quando eles dormirem, dorme junto quando eles dormirem de tarde, dorme junto, que isso abastece, vai para a escola, os mais velhos vão para a escola, os menores dormem, aí você dorme também, que aí você recupera as energias, a gente nunca sabe como é que vai ser a noite. E ela foi ali, gente, derramando bálsamo sobre mim. Por quê? Porque ela escolheu ter uma atitude que falava aquilo que estava dentro dela, a verdade que ela carregava dentro dela. Como ela sabia o que era ter filhos pequenos, mais de um, ela foi ali e me abasteceu na minha necessidade. E o nosso chamado é esse. Mas para a gente derramar a fé que está dentro de nós, a gente precisa escolher. E Paulo e Silas escolheram cantar. Que atitude extravagante. Cantar preso. E outra, eles não estavam só presos, gente. Eles estavam com os lombos tudo rasgado. Que quando fala rasgou as vestes, ou seja, tirou para não ter nada entre o chicote e as costas. Eles foram açoitados, eles estavam machucados, eles estavam sangrando, eles estavam sofrendo. E o que o texto diz? Que eles oravam e cantavam hinos. E o texto também diz que as pessoas ouviam. Só que esse ouvir que está falando no texto, gente, no original, significa boa vontade. Eles estavam ouvindo, gostando do que estavam ouvindo. Será qual que é o som que a nossa vida está ecoando para o outro? Porque às vezes a gente está cantando para jogar indireta para o outro. Você está cantando. Mas você está com a irmã atravessada que está aqui no Femininas. Aí você está cantando, me ama. Ela te distratou lá fora. Te disse uma dúzia de desaforo. Aí você está cantando, me ama, oh, ele me amou. Aí na hora que fala, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Aí você dá aquela olhadinha para a irmã. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando eu penso. Estou cantando, não significa nada. Agora, quando você está cantando, adorando ao Senhor, não tem como isso não atingir o outro. Não tem como isso não visitar o outro. Não tem como isso não trazer conforto para o outro, mas principalmente para você. Quando nós adoramos, gente, quando eu vejo a Estela hoje,
Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Ela cantou essa música tanto, ela não sabia que ela ia ter que viver essa música. E glória a Deus, quando a gente olha para a Êxtila hoje, a gente vê vida se derramando dela. Está sendo fácil? Não. Ela está sofrendo? Tá. Está sangrando? Está sangrando. As costas não estão rasgadas, mas o coração está fatiado de saudade, de dor. Mas ela continua afirmando, o milagre sou eu, o milagre sou eu. E ela continua cantando e fazendo. Agora a gente vê o que ela cantou, o que a gente ouviu. Nada pode calar um adorador. Nem a morte de um filho. Meu Deus. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, injustamente, vítima das mentiras, por fazer a coisa certa. Às vezes você está fazendo a coisa certa na sua vida, e porque você está fazendo a coisa certa, o seu lombo só está ganhando chibatada. As mentiras se levantaram contra você. Minha linda, então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, não importa, louve. Abre a porta do céu com sua adoração. Não é um desejo. Não vai vir como um desejo, gente, porque a nossa carne, a nossa vontade é facilmente inclinada ao que é fácil. Facilmente. Você chega num lugar onde você tem que pular os sapos para chegar no banheiro que fica do lado de fora, você vai custar se adaptar. Você vai se adaptar, mas você vai custar se adaptar àquele local. Mas quando você entra num hotel 5 estrelas, você pensa, nasci para isso. Isso é a prova de quem nós somos. A nossa vontade não é inclinada àquilo que é ruim, não, gente. Todo mundo quer bom. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque vai ter dia de glória, mas também vai ter dia de cruz. Vai ter dia que Deus vai te levantar, mas tem dia que a mão dele mesmo vai te abater, para você não se perder. Vai ter dias lindos, de festa, de riso. Graças a Deus que tem esses dias, né? Senão a gente morria. E Deus se alegra em dar isso para os seus filhos. Como a gente que é mãe, não é? Quando a gente dá um presente para os nossos filhos, a gente fica tão feliz. Deus não é diferente. Isso vem de Deus, tá? A gente é assim porque Deus é assim. Deus é um pai amoroso, generoso. Ele gosta de ver a gente feliz. Ele exagera com a gente às vezes, não é? Mas de vez em quando também ele vem para dar o corretivo. Ele também vem para pôr a mão dele e falar assim, não, daqui você não vai passar não. Eu vou te passar ali pelo estreito. Bora para o deserto? Aí você fala, não, Deus, eu quero ir para o deserto, não. Mas o deserto é didático, gente. Se você pegar o seu filho pequenininho e der para ele tudo que ele quer, sem ensinar valores, sem ensinar ele a compartilhar. Os meus filhos, teve um dia que eu pus a mesa, eles eram todos pequenos também, eu pus a mesa. A Sofia, acho que nem era nascida. Não, a Sofia era nascida, sim. Eu pus a mesa e um deles falou assim, não tem presunto? Eu olhei para ele, eu que vivi com café com pão e nem todo dia tinha manteiga. Virei para ele e falei assim, tem pão, tem manteiga, tem leite, tem Nescau, tem café. Não precisa de presunto. Então não quero. Quer não? Todo mundo para o carro. Vamos passear. Passear? Vamos passear. Pus eles no carro. A gente morava ali na floresta. Saí do meu apartamento e na época tinha uma comunidade debaixo do viaduto do Complexo da Lagoinha. Tinha um cara grandão assim que ficava rolando no lixo. Vocês lembram dele? Ele até teve aqui na Lagoinha, né, um tempo e tal. Beleza. Levei lá e falei assim, aí ele disse assim, olha lá mãe, olha lá o moço. Pois é, sabe onde que é aquele moço? Aí parei o carro. Sabe onde que aquele moço mora? Sabe onde que ele toma banho? Sei lá se toma banho.
Aí, quando nós olhamos para a bica, tinha uma bica saindo, uma goteira de água assim, saindo do viaduto. E Deus providenciou, gente. Deus permitiu que tinha uma família lá de baixo, os menininhos do tamanho dos meus tomando banho. Ah lá, os que tomam banho. E vocês querendo presunto? Aí, dê graças a Deus. Você tem casa, você tem chuveiro, você tem cama quente, tem pai e mãe casado que te ama, tem comida. Vocês têm que aprender que tudo que vem na nossa mão, a gente deve ser grato e compartilhar. Tempos depois, deu fruto. O Arthur ficou o dia inteiro falando com o pai dele. Pai, me dá um suspiro. Ô pai, me dá um suspiro. Ô pai, me dá um suspiro. Ô pai, me dá um suspiro. Quando saiu da escola, ô pai, me dá um suspiro. Vamos lá comprar um suspiro, Arthur. Comprou o suspiro. Quando nós estávamos chegando perto de casa, tudo na floresta. O cara tinha armado uma barraca no passeio de uma casa que estava fechada. Aí ele olhou para o moço e falou assim, o moço está com fome, pai? Ao João, deve estar. Dá para ele o meu suspiro. Aí o João falou assim, não, eu acho que o seu suspiro não vai matar a fome dele. Mas vamos lá em cima fazer um sanduíche? Aí eu estou lá fazendo o lanche, aí chega o João e o Arthur com cara de que vai fazer traquinagem. E o que foi esses dois? Vamos fazer um sanduíche. Não, eu já estou fazendo, a gente vai comer. Não, mãe, é para levar para o moço pobre. Ai, que bom, vamos fazer. Fizemos sanduíche, ele foi levar para o moço pobre. Quando ele voltou, mãe, vamos trazer o almoço para dormir aqui em casa? Arthur. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? Jesus, eu estou ensinando generosidade para o meu filho. Arthur, é o seguinte, não tem lugar, tem o sofá. Sabe o que é, Arthur? Porque a gente não conhece as pessoas. Às vezes as pessoas são mal intencionadas. Mas disso Deus cuida. Ô Senhor, tá bom, me transforma, Jesus. Me cura, Senhor, me liberta do meu eu, Jesus. Me ensina a ser mais generosa. O meu filho acabou me ensinando. Por que eu estou contando essa história toda? Porque se nós tivermos tudo o que nós queremos, nós vamos nos desviar da presença de Deus. Ele leva a gente gentilmente para o deserto, para nos forjar, para nos tornar mais fortes. E para, principalmente, as pessoas assistirem o testemunho da sua reação. Deus está mais interessado nas nossas reações do que em nossas ações. Como nós vamos reagir ao impacto? Como nós vamos reagir ao atraso? Como nós vamos reagir à agressão do outro? Como nós vamos reagir à mentira? Como nós vamos reagir às lapadas que levamos dos outros? Como nós vamos reagir de uma maneira que glorifique a Deus, como Paulo e Silas fizeram no cárcere? Ou nós vamos derramar a nossa carnalidade, a nossa ira, a nossa maledicência? Que o Senhor nos transforme, amém, meninas? Que Ele nos torne Paulo e Silas nessa geração. Que as pessoas olhando para a gente, elas vejam o som de vida sendo ecoado, das nossas palavras, do nosso amor, da nossa generosidade, do nosso abraço. As pessoas estavam ouvindo. Eles oravam e cantavam, e outros presos escutavam. Em Filipenses 2, 14 e 16, não precisa de abrir. O texto fala assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Não com luz própria, gente, com a luz de Jesus. A lua não tem luz própria. Ela é só o reflexo do sol, assim como nós somos o reflexo do sol da justiça. Cutuca a sua irmã e fala assim, se organiza aí, lua. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Retendo a palavra da vida. O que é que isso significa? Reter.
incorporar. Que a palavra da vida mova você. Que a palavra da vida te guie. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Que a palavra da vida transforme a sua vida. Que a sua vida derrame a vida de Cristo. Amém, meninas? Ah, Helena, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Não estou dizendo que vai ser fácil. No mundo tereis aflições. Mas tudo que realmente vale a pena na vida tem um preço. Nada vem de graça. De graça vem a salvação do Senhor. E mesmo assim, gente, deixa eu abrir um parêntese. Nada de graça. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Se você vai num acampamento de graça, alguém pagou o preço. Se for fazer um Moriá, alguém pagou o preço. Se você recebeu um presente, alguém pagou o preço. A vida que foi conquistada para você e para mim, alguém pagou o preço. Corresponda. Viva essa vida. Que a palavra da vida seja incorporada em você, seja retida em você, para que ela transborde no momento oportuno. O que aquela atitude gerou? Um terremoto. Eles estavam com britadeiras? Eles estavam com chaves que podiam abrir as cadeias? Oravam e adoravam. Oravam e cantavam hinos. E Deus fez o terremoto. Deus está precisando fazer um terremoto na sua vida? Está precisando fazer um terremoto na sua casa? Abalar as estruturas, julgar as colunas no chão. Está precisando? Para que você seja livre. Então segue o exemplo. Ao invés de reclamar, começa a adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare. Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Eu não sei que circunstância que você está vivendo. Eu não sei em que cadeias te colocaram. Às vezes levantaram um falso testemunho. Te traíram, te enganaram, armaram contra você. Não se deixe abalar. Deixe Deus abalar as estruturas, mas não se deixe abalar. Confia no Senhor. Ele é a sua defesa. Nada acontece na vida de um filho de Deus sem propósito. Esse é o nosso grande alívio, gente. Vocês acham que minha vida é fácil? Não é não. Mas quando eu estou assim a ponto de pirar, eu penso, isso vai servir para alguma coisa. O Senhor está forjando alguma coisa que vai abençoar a vida de alguém. O Senhor está fazendo eu viver o que eu vou ter que contar. Para abençoar, para encorajar, para edificar. Coloca os seus olhos no Senhor. Ele é a sua segurança, Ele é a sua fonte, Ele é a sua vida. Mas a gente troca a fonte da água viva por cisternas rotas. A gente vive fazendo essa substituição, sabe? Querendo que homens façam a obra de Deus. Ou então a gente quer dar o nosso próprio jeitinho. O nosso jeitinho, ele pode ser muito útil, mas sem a direção de Deus, ele pode ser morte. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Dependa de Deus, minha linda. Começa a cantar e adorar. Começa a orar. Senhor, minhas dores estão aqui, ó. Não posso mudá-las. A fornalha foi acesa. Está quente.
Se o Senhor não apagar a fornalha, vem para a fornalha junto comigo. Se o Senhor não tirar-me do deserto, me carrega nesse deserto, me guia nesse deserto. Que o Senhor seja a nuvem. Deus não livrou o povo de Israel do deserto, mas a coluna de fogo estava lá de noite. A nuvem estava lá de dia. Ele não falha. O amor dele não falha. Nós falhamos, nós duvidamos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós duvidamos, quando nós sentimos medo, desespero, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente, que Ele não é capaz. Ainda que as coisas tenham um desfecho diferente do que a gente imagina, Ele continua sentado em um alto sublime trono. E Ele nos ama. Ele já provou, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Você não precisa ficar cantando como um mantra. Creia. Finque os seus pés nessa convicção. Deus, eu não estou entendendo nada. O barco está sacudindo, tem água entrando para todo lado. Mas nós vamos chegar na outra margem. Feche os seus olhos. Eles cantavam, adoravam. Deus fez o terremoto. E houve salvação naquela prisão. Sempre os planos de Deus estão por trás das aparentes derrotas. Sempre tem um plano de Deus por trás da sua aparente derrota. Jesus parecia estar perdendo quando ele foi crucificado. Diante dos olhos humanos, ele tinha perdido. Diante dos olhos dos discípulos, ele estava sendo derrotado. Ele era uma grande decepção, uma grande confusão. Senhor, mas ele não era o Messias, como que ele morreu? Mas porque ele assumiu o lugar de perder, de morrer, de sucumbir. Porque ele quis. Ele não foi derrotado, ele se deu. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome e despojou todo o principado e potestade. Então, Deus tem um propósito atrás da sua aparente derrota. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você se preocupe em amar a Deus, obedecê-lo, adorá-lo, dar a Ele o lugar que lhe é devido. E todas as outras coisas vão cooperar para o seu bem. Pare de questionar Deus. Porque quando a gente começa a questionar Deus e pensar que Deus saiu do trono, saiu do controle, os milagres não acontecem. A incredulidade para tudo. Por isso que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Helena, mas eu não consigo. Pois é, até para isso a gente precisa de Deus. Senhor, eu preciso de ter fé. Aumenta a minha confiança. Começa a se achegar a Deus e a conhecer Deus. Que quando você conhecer Deus, e não apenas a religião, quando você frequentar a sala do trono e não apenas a igreja, você vai aprender a conhecer e a confiar. A gente só não confia em quem a gente não conhece. Se você não está confiando em Deus, talvez seja a hora de você se perguntar: será que eu conheço? Será que eu conheço Deus de fato? Será que eu entendi esse amor que me resgatou? Se você confiar em Deus, você não será abalado. Feche seus olhos. Ah, Senhor.